motivo de alegria para cada um de nós estarmos na casa do Senhor para prestar esse culto, que só Ele é devido, culto de adoração ao nosso Deus. Hoje tivemos, durante a nossa escola dominical, uma palestra falando sobre saúde mental, né? Com a missionária Josiane, muito bom, muito boa palestra, muito educativo, tirou muitas dúvidas, né? Como funciona, né? Como funciona, na verdade, a nossa cabeça, né? Ela disse que, basicamente, para que a gente possa viver bem, a gente tem que dormir bem, se alimentar bem e fazer exercício físico. Basicamente isso aí, né? Basicamente isso aí. Que quem pôde vir, quem estava aqui conosco, que possa colocar em prática para ter uma vida bem melhor, psicologicamente falando, né? Os estudiosos vão dizer que mais de 85% dos males da humanidade são de fator psicossomático, né? Ou seja, o próprio ser humano cria seus problemas, desenvolve e acaba adoecendo. Não é assim as coisas? Então, que nós possamos ter o equilíbrio, ter lucidez com tudo que venhamos a fazer. Amém? Quero convidar os amados irmãos a estarem abrindo as Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, no seu capítulo 15. Quem encontrar, fique de pé. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Marcos, no seu capítulo 15. Vamos fazer a leitura de forma alternada, do versículo 22 ao 32. Eu quero convidar o presbítero André para que ele venha alternar comigo junto com a igreja. Evangelho de Marcos, no seu capítulo 15, do 22 ao 32. Meus amados irmãos, hoje, dia de Santa Ceia, graças a Deus por isso. Esse texto aqui já é para nos trazer, né? Já é para nos relembrar do sacrifício que Cristo fez em favor de cada um de nós. Olha o que Cristo sofreu em nosso lugar. Olha o que foi que Ele teve disposto a fazer por amor, por mim e por amor a você. Crucificação essa que era merecida para cada um de nós. Ele fez isso por amor de cada um de nós. Por isso que o maior motivo de agradecimento ao nosso Deus é a salvação, por tão grande sacrifício feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nosso favor. Amém? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e raptaram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte, para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira, quando crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e o outro à esquerda. E cumpre-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desce agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultava. Meu Deus, que grande sacrifício que Deus fez por cada um de nós através do seu Filho Jesus Cristo. Meus amados irmãos, ainda de pé eu quero convidar o pastor para que junto à igreja entoie o hino 39, exaltação e louvor. Graças a Deus, irmãos.
Ó vinde crentes, dá louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais salvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó vinde unir-vos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna aos seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus pela salvação. Ainda de pé, eu quero convidar o nosso irmão Juninho, que nos eleva a Deus em oração, uma oração de adoração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor, Amém, para Senhor te Deus. servir, para exaltar e adorar o teu santo nome, Pai. Amém, Senhor Deus. Nós sabemos, Senhor, que por nós não estaremos aqui, ó Pai, mas foi o teu Santo Espírito, ó Pai, que nos trouxe a esta Amém, Senhor. casa nesta noite, ó Deus. Nós venha te adorar em espírito e em verdade. Amém. Abençoa, ó Pai, cada um, ó Pai, que se dispôs, Senhor, a vir à tua casa, ó Deus, prestar o culto racional a ti, ó Pai. Amém, Senhor Deus. Nos ajuda, ó Pai, que nós possa te adorar, ó Pai, e exaltar o teu santo nome. ó Amém, Deus. Senhor Deus. Senhor, nos perdoa, ó Pai, pois somos fracos, Senhor, pecadores, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, de ti, ó Deus, pois nós estamos mortos, ó Pai, nossos pecados e delitos, Senhor. Mas nós cremos, Senhor, no teu Filho, ó Pai, que morreu, ó Pai, naquela cruz, Senhor, para nos dar salvação, ó Deus. Amém, Senhor Deus. Assim nós te adoramos, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Quero convidar os amados a mais uma vez estarem abrindo suas Bíblias, dessa feita na carta de Paulo aos Romanos, um momento de confissão. Romanos capítulo 6, acompanhe a leitura do versículo 15 ao 18. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos do 15 ao 18. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. E daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fosse entregue. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amém? Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Eu quero convidar a igreja a repetir comigo o verso 18. Vamos ler junto o verso 18? E uma vez libertados do pecado, fosse feitos servos da justiça.
Somos servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então vamos viver de conformidade com a sua palavra, com o seu evangelho. Eu quero convidar o nosso irmão Israel, que após alguns instantes se levante e faça uma oração de gratidão por alcançarmos o perdão do nosso Deus. Quem puder e quiser ficar de joelhos, meus amados irmãos, fique de joelho, agradecendo a Deus, aquele que é digno de perdoar pecados, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai nosso que está no céu, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, somos gratos, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, ó Deus, pela tua bondade conosco, Pai. Deus, somos gratos, ó Deus, porque tu nos criaste, ó Deus, a tua imagem e semelhança, Pai, para te servir, ó Pai, para te louvar, ó Deus, para agradecer somente o teu nome, ó Pai, que só tu és digno de toda honra e toda glória, Deus. Somos gratos, ó Deus, porque estás conosco, Pai, todos os dias, ó Pai, para nos ensinar, ó Deus, a ser santos e irrepreensíveis, ó Deus. Pai, perdoa nossas falhas, ó Deus, nossos pecados, ó Pai, porque somos pequenos, ó Pai, mas sabemos que tu és um Deus grande, ó Deus. Deus, tem misericórdia, ó Pai, sobre a tua igreja, ó Pai, vem nos fortalecendo na tua presença, ó Pai. É por isso que somos gratos, ó Deus, porque estás conosco, ó Pai, nos ensinando, ó Pai, a viver, ó Deus, firmes e fortes na tua presença, ó Deus, porque tu és o nosso refúgio e fortaleza. Deus, fica conosco, Pai, quebrando nossos corações, ó Deus, vem nos dando entendimento, ó Deus, da tua palavra, Senhor, que o Senhor colocou, ó Deus, no coração do teu filho, ó Deus, vai ministrar, ó Deus, a tua palavra, Pai, nesta noite. Assim que te oramos e agradecemos por tudo que tens feito, ó Deus, por tudo que vais fazer. Em nome do teu filho Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Nesse instante eu quero convidar o nosso irmão Antônio Carlos para que venha entoar um cântico congregacional. Graça e paz. Amém? Aleluia. Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar. Quantas vezes falhei, não sou como quero, nem como tu queres, meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, e os meus pensamentos e atos mudar, mas às vezes eu sei, e tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que tu fizestes na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Reconheço que oro tão pouco, e quando preciso contigo falar, tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando eu esqueço de ler a palavra, que é doce, mais pura que o mel, reconheço o quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor,
Me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que tu fizestes na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, oh amado e sublime Jesus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que tu fizestes na cruz, tu me aceitas assim como eu sou. Tu me aceitas assim como eu sou, oh amado e sublime Jesus. Jesus, aleluia, glória a Deus. Quero convidar os amados irmãos a estarem abrindo suas Bíblias mais uma vez em Ezequiel, para dar continuidade à nossa leitura. Convidar o presbítero André para que, junto com a igreja, possa alternar comigo. Ezequiel 45, todo o capítulo. Mesmo assentados, mas com total respeito à palavra do nosso Deus. Todos encontraram, amém? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: quando, pois, repartides a terra por sorte em herança, farei uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento dessa porção será de 25.000 côvados, a largura de 10.000 será, a largura de 10.000, ela será santa em toda a sua extensão, ao redor. Será o santuário de 500 côvados, com mais 500 enquadrado, e terá em redor uma área aberta de 50 côvados. Dessa porção santa medirá 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor, e lhes servirá de lugar para casas, e como lugar santo pertencerá ao santuário. Os levitas, ministros da casa, terão 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura, para a possessão sua, para 20 câmaras. Para a possessão da cidade, de largura darei 5.000 côvados e 25.000 de comprimentos defronte da porção santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá a sua parte desta e da outra banda da santa porção e da possessão da cidade, diante da santa possessão e adiante da possessão da cidade, ao lado ocidental e oriental, e o comprimento corresponderá a uma das porções, desde o limite ocidental até o limite oriental. Esta terra será a sua possessão em Israel. Os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Antes distribuirão a terra à casa de Israel, segundo as suas tribos. Assim diz o Senhor Deus: basta, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a opressão, e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas desapropriações do meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. O efa e o bato serão
da mesma capacidade, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homem, e o efa a 10ª parte do homem. Segundo o homem será a sua medida. O ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, mais 25 ciclos, mais 15 ciclos serão iguais a uma mina para vós. Esta será a oferta que haver de fazer de trigo, a 6ª parte de um efa de cada ômega, e também de cevada, a 6ª parte de uma efa de cada ômega. A porção determinada de azeite será a 10ª parte de um bato de cada couro. Um couro, como o homem, tem 10 batos. De cada rebanho de 200 cabeças, um cordeiro tirado dos pastos ricos de Israel, tudo para oferta de manjares, e para holocausto, e para sacrifício pacífico, para que façam expiação pelo povo, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra fará contribuição para esta oferta ao príncipe em Israel. Estarão a cargo o príncipe os holocaustos, e as ofertas de manjarem, e as libações, nas festas da lua nova, e nos sábados, em todas as festas fixas da casa de Israel. Ele mesmo proverá a oferta pelo pecado, e a oferta de manjares, e o holocausto, e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás o novilho sem defeito e purificarás o santuário. O sacerdote tomará do sangue e porá dele na ombreira das casas, e nos 4 cantos da fiada do altar, e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, por causa dos que pecam por ignorância e por causa dos simples. Assim expiareis o templo. No primeiro mês, do dia 14 do mês, tereis a Páscoa, festa de 7 dias, pão asnos se comerá. O príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, proverá um novilho para oferta pelo pecado. Nos 7 dias da festa, preparará ele um holocausto ao Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros, sem defeitos, cada um durante os 7 dias, e um bode cada dia como oferta pelo pecado. Também preparará uma oferta de manjares, para cada novilho um efa, e um efa para cada carneiro, e um hin de azeite para cada efa. No dia 15 do 7º mês, durante os 7 dias da festa, fará o mesmo, a mesma oferta pelo pecado, o mesmo holocausto, a mesma oferta e a mesma porção de azeite. Amém? Amém. Que Deus possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Quero convidar ao PH, para que junto com a igreja entoe um primeiro cântico congregacional. Graça e paz, queridos. Isso. Graça e paz, queridos. Agora eu escutei. Tem gente que está meio enfadado, né? Está assim, meio dormido. Vamos ficar de pé, amados? Vamos louvar ao nosso Deus juntos com o PH. A letra vai aparecer ali, vocês são inteligentes. Vão aprender bem ligeiro. Algemado por um peso.
Oh, quão triste eu andei, até senti as mãos de Cristo. Não sou mais quem eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me. Quando Jesus toca na gente, nossa vida muda. Uma mulher que tinha fluxo de sangue, simplesmente toca no mestre Galileu, e a sua vida é transformada. A sua cura acontece. Vamos cantar juntos? Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida para sempre cantarei em seu louvor. Vamos cantar juntos, tocou-me. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Livrou-me da escuridão. Amém. Podem sentar. Queremos convidar as filhas do rei para entoar esse segundo cântico congregacional. Você que trouxe seu dízimo e sua oferta, durante o cântico, possa estar depositando.
Graça e paz, igreja. Salmo 24, versículo 10, fala que quem é... Espera aí para eu não falhar. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Não é um Senhor qualquer. É o nosso Deus, a quem deve ser exaltado, honrado. E esse louvor que iremos cantar agora tem como título Reina em mim. Então que nós venhamos pedir a Ele: Senhor, reine em nossa vida. E aquele que souber e puder, nos ajude a cantar nesse momento. Quero convidar o diácono Paulo para que possa estar aqui à frente orando e consagrando todos os dízimos e ofertas. Uma vez consagrados, só serão usados na obra do Senhor. Oremos com o diácono.
momento eu quero convidar a nossa irmã Judite, que ela fique de pé e faça uma oração em favor da vida, ministério e família do nosso pastor, pelo grupo de louvor, pelos oficiais da igreja, presbítero e diácono e por cada pessoa que tem cargo aqui na igreja. Grande e eterno Deus, ainda continuando na tua presença, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, mais um dia, mais um domingo, mais uma semana, Senhor, abençoada. Quero te pedir, Senhor Jesus, que tu venha abençoar o pastor, a sua família, o seu ministério, ó Pai. Venha abençoando, Senhor, cuidando da sua vida espiritual, ó Pai. Sua esposa, seus filhos, Senhor, sua mãe, ó Pai. Abençoa, Pai. Quero pedir por cada diácono aqui representado. Quero pedir, Senhor Jesus amado, pelos presbíteros, ó Pai. Quero pedir, Senhor, por ajuda diaconal, Pai. Todos os presbíteros, ó Pai. Que tu venha abençoando, cuidando dos seus sonhos, seus projetos, ó Pai. Que cada um, Senhor, ande no seu caminho, Pai. Que tudo que eles façam seja para a tua honra e para a tua glória. Que quando eles entram, ó Pai, o teu semblante representa eles, ó Pai. Para que eles vejam, Senhor Jesus, que eles são o certo tipo. E cada um, Senhor Jesus, que estão aqui com o carro, ó Pai, departamento, Senhor Jesus, cada um, que tu venha abençoando professores, Senhor Jesus, abençoando, Senhor Jesus, a SAF, departamento infantil, cada um, Pai. Cuida de cada um deles, ó Pai, e livra, Senhor, cada um do mal, e tu venha, Senhor, cuidar, Senhor, da vida de cada um daqui da igreja, cada família representada. Obrigada por tudo, em nome do teu filho amado, Jesus Cristo. Amém. Quero convidar as crianças. Quero convidar a nossa irmã Lidiane para que ore em favor das crianças e de sua professora, né, que hoje vai ser a irmã Rosiane. Deus continue ministrando bênção na vida das crianças e de sua educadora. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te adoramos porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém. Obrigada, Senhor, por termos o privilégio de cultuar-te, ó Deus, de cantar louvores ao teu santo nome, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando esses pequeninos, ó Pai, para que eles possam vir aprender a tua palavra, que eles possam vir a praticar a tua palavra, ó Pai, seja no colégio, Senhor, seja para os coleguinhas, os vizinhos, ó Pai, que eles possam estar falando a tua palavra, ó Pai. Que eles venham a crescer e não venham a se desviar dos teus caminhos, ó Pai. Sabemos que os dias são maus, ó Pai, mas sabemos que eles são escolhidos por ti, ó Pai. Se eles estão aqui, Senhor, o Senhor tem um propósito na vida de cada um deles, ó Pai. Abençoa, Senhor, dá saúde. Capacita nós pais para que nós possamos estar falando a tua palavra para nossos filhos, ó Pai. Para que eles possam cada vez mais saber as tuas escrituras, ó Deus. Abençoa também a irmã Rosiane, ó Pai. Capacita a tua serva, Senhor Jesus. Para tudo que ela vem ensinar, eles venham a compreender, ó Pai. Nós te adoramos, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje de manhãzinho eu estava na feira e encontrei o nosso irmão Isaac. Eu disse, seu Isaac, esteja conosco hoje lá no culto para compartilhar da palavra de Deus junto conosco. Ele disse, se meu filho não for me buscar, eu estarei com vocês. E graças a Deus está aí. Agradecemos a presença do nosso irmão Isaac, 85 anos e ainda em plena atividade profissional. Sim, senhor. Muito bem. Nesse momento eu quero passar a palavra ao pastor, que ele nos abençoe com a palavra de Deus, dá continuidade ao Evangelho de Mateus, né? Onde remoemos durante a semana. Vamos ver o que é que Deus tem reservado para nós essa feita. Deus abençoe. Graças e paz, meus irmãos, mais uma vez. Vamos abrir, não Mateus, mas sim Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 35. Por favor, abram suas Bíblias. Um texto muito conhecido. Estou, como o presbítero mencionou, dando continuidade. Veja, depois da mensagem da semana passada, muitos temas surgiram, então, para a gente trabalhar essa questão da identidade, do quem eu sou. Então, nesses próximos domingos, acredito que 5 domingos, que é esse 5 de outubro, nós vamos trabalhar, então, esse tema de quem é Jesus, tá bom? Marcos 4, capítulo 4, versículo 35 até o 41. Sempre faço nos meses de outubro, um mês teológico, então vou aproveitar o mês de outubro para a gente apresentar o tema
quem é este, né? Quem é este? Tá bom? Então, vamos. Versículo 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram para, assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que vocês não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Senhor Deus, fala conosco, meu Deus. Nós rogamos que o Senhor abra nosso coração, meu Deus, para a gente guardar em nosso coração a sua palavra, Senhor, e não pecar contra o Senhor. Fala conosco, meu Deus. Assim nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, esse texto, eu já vou entrar já no texto, esse texto é rico em detalhes. Se você percebe, então, ali no capítulo 4, no início do capítulo 4, a gente vê Jesus Cristo já chegando ali à beira do mar, está ensinando, está fazendo seus discursos. Quando chega aqui no versículo 39, ele já está no mar, vivenciando essa tempestade. Quando você observa no capítulo 4, versículo 1, o Senhor Jesus Cristo está evocando essa sua autoridade de mestre. Quando chega no versículo 38 do capítulo 4, Jesus está sendo reconhecido pela primeira vez pelos seus discípulos por ser mestre, né? Está sendo chamado de mestre pela primeira vez. Quando a gente olha para essa expressão, essa afirmação desses discípulos, né, o chamando de mestre, a gente fica naquela pergunta: será que eles compreenderam mesmo o ensino do Senhor que está sendo proferido ali no versículo 3 até o versículo 32? Quando o Senhor está mencionando acerca do reino e de suas exigências ou de suas semelhanças. A pergunta e a maior incógnita aqui nesse texto não é perguntar se os discípulos entenderam esses ensinamentos, e sim a maior incógnita aqui que o evangelista Marcos está trazendo para a gente é esse do versículo 41. Quem é este? Para a gente responder essa pergunta, querida, é preciso entender primeiro a estrutura que Marcos está trabalhando aqui. Primeiro, saber para quem que ele escreveu, e saber também o propósito desse seu livro, para quem vai endereçado. Marcos escreve, queridos, para os gentios, primariamente ali para os romanos. E observe que, como autor dessa carta, ele vai explicar alguns costumes judeus. Marcos capítulo 7, versículo 3 e 4. Ele vai traduzir algumas palavras do aramaico para o hebraico, para o grego. Marcos capítulo 3, 17, 5, 41, 7, 11. Ele também vai demarcar as horas ou o período de tempo à semelhança de como os romanos faziam, como você pode observar em Marcos 6, 48 e 13, 45. Quando Marcos apresenta Jesus aqui, desde o início, as primeiras palavras dele é princípio do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele está apresentando Jesus, e quando ele apresenta um Jesus muito ativo. O ritmo desse evangelho aqui é muito rápido. Ele vai seguindo a jornada de Jesus, as conversas de Jesus, os milagres de Jesus. Então, essa leitura mesmo do livro leva pouco menos de 2 horas. Se você, numa sentada só, em média, ali 2 horas você lê esse livro. E a oportunidade, então, que você vai conhecer de como Jesus tratou com os homens, como Jesus tratou com as mulheres e como ele trata conosco também. Falando desse ritmo, ao final também do seu livro, ali no capítulo 16, versículo 15 e 16, ele também oferece para os seus leitores, os gentios romanos, e também futuramente para a gente, a ideia é que nós devemos também entrar na mesma dinâmica, no mesmo ritmo do Senhor Jesus, quando ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Observe agora um contexto amplo, não que não temos tratado agora desse contexto amplo, mas quando você percebe do versículo
capítulo 1, versículo 21, até o 3:35, nós estamos vendo então essa implantação do reino de Deus. E Marcos nos diz assim: olha, Jesus está vindo aí. Os espíritos imundos estão sendo expulsos, os doentes estão sendo curados, o evangelho está sendo pregado, os apóstolos estão sendo escolhidos, os líderes religiosos estão sendo destacados, eles conhecem, eles estão sendo chamados para analisar e combater o Senhor Jesus. Os próprios familiares de Jesus não estão compreendendo. O ministério de Jesus está em contestação, sob contestação. Quando você olha agora o capítulo 4, versículo de 1 até o 34, Jesus, aqui na narração de Marcos, é como que Jesus está dando uma pausa nessa sua implantação desse reino. Ele para um pouco para explicar o que é esse reino, e ele para mais ainda quando os discípulos têm dúvidas. E ele se aproxima dos discípulos porque eles são os mais interessados aqui. Jesus quer esclarecer para eles, quer tirar suas dúvidas. E quando chega no capítulo 4, 35 até o 8, 26, então, ele dá continuidade a essa sua programação do reino. O capítulo 4, 35 até o 6, 6, Jesus retoma então essa sua programação dessa implantação do reino. E aqui ele se apresenta, Marcos nos apresenta, Jesus vencendo 4 grandes inimigos. É muito detalhes, queridos. Por isso que a gente pede para vocês, tragam caneta, tragam papel para anotar. Mas eu posso enviar isso para vocês. Capítulo 4, 35 a 41, ele está vencendo agora, é o texto de nossa explanação, o mar agitado. Primeiro inimigo. Segundo inimigo, capítulo 5, de 1 a 20, um demônio chamado Legião. A gente vai tratá-lo na semana que vem, se Deus permitir. No capítulo 5, 21 até o 43, respectivamente, ele está vencendo a doença incurável e a morte. O resultado disso tudo aqui, querido, dessa caminhada, dessa agitação, desse Jesus muito ativo, é aquilo que Marcos vai dizer no capítulo 6, de 1 a 6, que quando chega na sinagoga, Jesus é rejeitado. Quando chega no capítulo 6, 6 e 7, ele está então provocando os seus discípulos, vamos dar continuidade. Aqui fomos rejeitados, vamos plantar em outro local. E para lançar o nosso tema, queridos, nós cantamos na semana passada o hino 254, Sossegai. E a estrofe diz assim: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Vamos lançar nosso tema, queridos? Jesus, o Senhor sobre os fenômenos da natureza. Jesus, o Senhor sobre os fenômenos da natureza. Em primeiro lugar, então, nós entendemos isso melhor quando constatamos, em primeiro lugar, o terror dos discípulos. É o versículo 35 ao 37. O texto nos insere, então, observe, por favor, versículo 35, quando Marcos nos diz assim, que naquele dia, a expressão aqui, queridos, é um advérbio de tempo. Observe que a gente está aqui, Marcos usa essa expressão, o advérbio de tempo aqui, para dizer, olha, está acontecendo tudo isso. E aqui também, essa viagem aconteceu no mesmo dia. Ou seja, depois, vamos aplicar aqui, queridos, depois de saírem de um culto, depois de saírem aqui da oração final, da bênção apostólica, o Senhor agora, depois de dar uma palavra de ânimo para os seus discípulos, daquela do tipo, vocês fazem parte de um time de vencedor, de uma causa vitoriosa. O reino de Deus vai crescer e Ele vai tomar conta de tudo isso aqui. Não desanimem, fiquem firmes, creiam. Depois de ouvirem essa palavra, esse sermão do Senhor Jesus Cristo. Estou me referindo aqui a Marcos capítulo 4, 30 ao 32. Mal termina o sermão e o Senhor Jesus aqui dá ordem para os seus discípulos, preparem o barco. Nós vamos atravessar esse mar aqui, vamos para outra margem. O que é que aguardava lá do outro lado? Qual era a terra que estava do outro lado? Era a terra dos Gerazenos, querido. Um autor contemporâneo que vai nos ajudar, o que passava aqui na cabeça desses seus discípulos. E no contexto ali, queridos, olha, naquela parte oriental ali da Galileia, ou esse mar, ou esse lago de Genezaré, mar da Galileia, ou lago de Genezaré, onde eles vão entrar, ficava bem próximo ali da Decápole, Deca, das 10 cidades ali. E é um território que era conhecido como sendo um pagão pelos judeus. Um lugar impuro, onde os demônios habitavam ali.
Então ele estava saindo de um lugar perigoso, que era a Galileia, que já não estava sendo bem visto, que já ficava ali, demarcava já inseguranças, e agora ele estava para um território onde os demônios, onde o inimigo habitava. Veja, ódio crescente na Palestina, doutores se estavam acusando, acusações, incompreensões dos seus familiares e dos amigos. O que é que nos esperava lá do outro lado? Você prestou atenção nisso? Jesus terminou de pregar um sermão, animou os seus discípulos, deu ordem agora, após a bênção, olha, vamos passar para o outro lado. E ao que não parecia um caminho e um lugar muito amigável. E no versículo 36, consta que eles levaram o Senhor, obedeceram o Senhor. Subiram no barco, entraram no barco, prepararam o barco. Todos estavam lá. Os discípulos simplesmente obedeceram. Mas enquanto estavam indo, uma grande tempestade tomou o barco. E eles agora, veja, depois de obedecer, foram tomados, apanhados por essa grande tempestade. O Dr. Riley diz o seguinte, que estar a serviço de Jesus não livra seus servos de enfrentar tempestades. Este é o primeiro ponto que nós estamos percebendo aqui. Obedecer a ordem de Jesus não nos livra de apuros. Pelo contrário, a obediência a Jesus pode nos colocar em situações inusitadas, de enfrentamentos de novos e diferentes perigos. Isso logo depois do culto, logo depois do sermão animador, de um domingo na presença de Deus, nós saímos do aprisco, nós saímos da igreja e logo entramos na batalha da vida. É isso que esse texto aqui está nos animando nesse momento. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem propósito para a nossa vida, você sabe disso. E nós não sabemos o que vamos enfrentar hoje ou após sairmos daqui. Você não sabe o que vai enfrentar amanhã. Mas tão somente obedeça. Obedeça à voz do Senhor. Prepare-se. Ou como ele disse a Josué, santifique-se, porque amanhã vou fazer proeza por meio de vocês. Mas em segundo lugar, que diz esse texto, nos revela também, não somente o terror dos discípulos, mas agora, porque eles já estão apanhados por essa grande tempestade, mas em segundo lugar, Jesus aqui é o refúgio para esses discípulos. É o versículo 38, querido, quando o texto diz assim, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, eles os despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Aprenda, queridos, que Jesus é o descanso de Deus para esses seus discípulos, é o nosso descanso que nós precisamos também. Mas, como eu disse para vocês, que esse texto aqui tem muito detalhe precioso para a gente, e mais agora também, queridos. Esse texto aqui vai nos destacar essa revelação da humanidade plena do Senhor Jesus. Eu vou não somente citar esse versículo, mas vou citar vários versículos aqui para vocês, para revelar que Jesus era homem. Ele era homem. O texto e a Bíblia, olhando para a Bíblia, queridos, a Bíblia toda está repleta de versículos que vai narrar essa humanidade de Cristo. Cristo mesmo nasceu em Belém, Lucas capítulo 2, versículo 1 a 4. Lucas mesmo vai dizer que ele crescia e se desenvolvia. Capítulo 2, versículo 40, quando diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e de graça. E a graça de Deus estava diante dele, sobre ele, que digo. Jesus teve fome, teve sede, é o texto de Mateus capítulo 4, versículo 2, quando ele teve fome, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve sede, quando ali na cruz, ele disse, eu tenho sede, e deram o quê? Foi o texto que nós lemos, vinagre, fel, mas ele não tomou, mas ele teve sede, ele ficou cansado, e ele teve sono pesado, chegando à exaustão depois de um dia corrido. João capítulo 4, versículo 6, diz que ele estava cansado da viagem quando ele para pedir água. Mateus, que é o mesmo texto aqui nos sinóticos, capítulo 8, versículo 24, nos diz que depois de ele experimentar a fadiga, a exaustão, ele se viu cansado e com sono.
Jesus também, queridos, na sua humanidade perfeita, plena, ele não sabia o dia da sua volta. É o texto de Mateus capítulo 24, versículo 36, que a respeito daquele dia, daquela hora, ele não sabia nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus chorou também, queridos, é o Evangelho de João capítulo 11, versículo 33 ao 36, quando o texto ali no contexto, ele fica sabendo da morte do seu amigo querido, e ele chorou. O texto também, em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11, nos diz que ele foi tentado. O Evangelho vai nos dizer também que ele sentiu dor, ele sofreu morte de cruz. Mateus capítulo 27, Marcos 15, Lucas 23, João 19. E como ele foi crucificado, ele morreu, como homem, ele morreu. O texto vai nos dizer, o texto é Lucas 24, versículo 39, que após a morte, seguiu-se então o seu sepultamento, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Olhando para o texto agora, queridos, qual é o ponto aqui que a gente observa a humanidade perfeita de Cristo? Depois de um dia de muito movimento, de muita atividade, o Senhor cansou. Na sua perfeita humanidade, aqui ele precisava de um descanso. Temporariamente ele precisava se afastar daquelas pessoas, aquela que estava ali à beira da praia, por isso que ele entra no barco e ele diz, vamos para outra margem. E enquanto essa viagem acontecia, ele tinha por decisão, vou descansar um pouco. Mas olha o detalhe, tem um detalhe além desse aqui que parece que a gente não percebeu direito. Marcos capítulo 4, versículo 26 e 27, nos diz que na conclusão desse seu ensinamento, olha o que ele diz, queridos, o reino de Deus é assim como um homem lançasse semente na terra, depois dormisse e se levantasse de noite, de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. O que é que Jesus está fazendo aqui no barco agora? Ele está colocando o seu sermão na prática para os seus discípulos. Vou dormir, eu quero ver como é que foi agora a pregação, como foi que eles entenderam a pregação depois que eu preguei. Ele está colocando em prática, queridos. William Hendrickson é o comentarista e ele vai dizer, usando as palavras de Marcos aqui, ele diz, olha, Marcos usou um particípio presente, que é o nosso gerúndio, dizendo assim, olha, dormindo aqui. Ele vai comentar dizendo o seguinte, dormindo, apresenta Jesus descansando pacificamente. O fato é que dele ter adormecido, mostra o quanto ele estava cansado, e bem como aponta também para a sua confiança absoluta em quem? No seu Pai Celestial, o seu próprio Pai. Outro comentarista vai dizer assim, o medo dos discípulos e o nosso se contrapõe à tranquilidade de Jesus. Ele não tem medo de estar no meio das forças que aprisionam e alienam as pessoas. Ele confiava na presença vitoriosa do Pai, do qual ele foi enviado. Jesus está nos ensinando até quando ele dorme. Até quando ele dorme, ele nos ensina. Aqui ele nos ensina que Deus jamais se assusta. Mas não apenas isso, quem crê em Deus também não precisa se assustar. Jesus é o modelo de homem crente, que no limite das suas forças ele descansa em Deus. Aquilo que diz o Salmo 27, versículo 1, diz assim, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Louvado seja Deus, queridos. Observe então que o texto nos informa que os discípulos, enquanto os discípulos estão apavorados, correm à presença de Jesus e o despertam dizendo, Senhor, não te importa que pereçamos? E essas palavras aqui, diz o comentarista, que despertando Jesus, junta aqui uma petição, mas também uma reprovação. Não te importa que pereçamos? Por que os pescadores, veja, pescadores, navegantes, temiam o mar agitado? Corria aqui, queridos, um contexto da época, que os pescadores eles temiam o mar da Galileia durante essas tempestades de vento. E eles evitavam sair quando o tempo indicava a possibilidade desses vendavais. As ondas nos cercam, o medo nos envolve.
Além da tempestade, vem também à nossa mente o significado do mar para os antigos, que lembram o mundo pagão. Eles, na cabeça deles, essas tempestades era como que fosse a fúria dos demônios vindo sobre esses barcos para amedrontá-los e até mesmo para matá-los. Por isso que eles temiam as tempestades. Eu citando aqui Malbon, Myers, entende que Marcos pressupõe a conotação do mar como caos, como ameaça, como perigo das escrituras hebraicas. Levanta-se também a questão de suma importância, não te importa que pereçamos, ou seja, Jesus se preocupa com os seus discípulos. Será que Deus se importa com eles? Será que Deus vai agir na história? Ou ele vai permanecer ausente aqui, distante dos que estão buscando e obedecendo também? Vamos para o terceiro ponto. Terceiro lugar, queridos. Jesus é aquele que exerce autoridade sobre a tempestade. É o versículo 39, é o versículo 41. Quando Cristo então vai se levantar, ele não foi incomodado do seu sono? Não foi feita uma oração pedindo que ele intervisse então naquela tempestade? Ele então se levanta. E o versículo 39 nos diz que ele diz assim, as palavras dele ele despertando, repreendeu o mar, o vento, e disse ao mar, acalma-te, emudece. Outra tradução vai dizer o seguinte, que então Jesus se levantou e ameaçou o mar, e ameaçou o vento. Alguns, olha que interessante, queridos, aqui observando o contexto também. Alguns veem aqui que Jesus está repreendendo, essa repreensão de Jesus como sendo as forças da natureza, mas o que estava por trás da força da natureza era o poder do mal. Mas quando você olha para as palavras aqui, ele não está repreendendo os demônios. Ele não está repreendendo aqui o poder do diabo, o poder do inimigo, mas ele direciona a sua palavra para quem? Para o vento, para o mar. E se você percebe, essas palavras aqui é a mesma que ele usa quando ele repreende o diabo, o demônio. Ali em Marcos capítulo 1, 25, quando ele diz assim, cale-se. Deixa eu abrir para vocês. 1, 25, quando ele diz assim, mas Jesus o repreendeu. E dizendo assim, cala-te, sai deste homem. Percebe que há as mesmas expressões quando ele expulsou o demônio, repreendeu o demônio, agora ele está ameaçando o mar, ameaçando a fúria do vento. O cálice aqui de Jesus dirige ao mar, é agitado mesmo. É o mesmo dirigido aos espíritos imundos. No exorcismo lá na sinagoga de Cafarnaum. Naquele episódio, o espírito imundo reconhecia ter chegado à ruína dele, de tudo que ele representava ali. Porque deveria os discípulos temer agora. Por mais estranho que possa parecer aqui, é mais lógico pensar que no sono de Jesus, do que no pânico dos seus seguidores. Olha, vamos olhar aqui o versículo 23, por favor. Capítulo 1, 23 até o 27 de Marcos. Vocês vão fazer um paralelo aqui no versículo 39, quando o Senhor Jesus diz, acalma-te e emudece. É 1, 25 também de Marcos, Jesus diz, cala-te. No versículo 41, os discípulos, olhando para Jesus, dizem assim, quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? No versículo 27 do capítulo 1, também, depois de repreender o demônio, trouxe também a admiração daqueles que estavam ali. Todos se admiraram a ponto de se perguntarem entre si, que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos que lhe obedeçam. Mas vamos lá. William Hendricks, ele diz o seguinte, devemos lembrar que Marcos não diz que Jesus repreendeu o diabo, os demônios ou os espíritos maus que estavam ali. Mas ele repreendeu, simplesmente ele disse ao vento as suas palavras. Parece então que essa é simplesmente uma maneira figurativa ou poética de se expressar, como você pode observar lá em Salmo 19, versículo 5, Salmo 98, versículo 8, Isaías, capítulo 55, versículo 12. O fato aqui que importa nessa expressão é que, de uma maneira muito efetiva, o Senhor estabeleceu a sua autoridade sobre os elementos da natureza, produzindo uma profunda e grande aqui calma àqueles ventos,
Myers, mais uma vez, sugere que essa passagem faz lembrar algumas do Antigo Testamento, como o Salmo 107, versículo 23, parte A, e o 28 e o 29, quando diz assim, a parte A do 23, os que, tomando os navios, descem aos mares. 28, então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. 29, Ele fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Outro texto que a gente lembra e não pode deixar de citar é Jonas, profeta Jonas, capítulo 1, versículo 4 e 5 e também o versículo 10, quando diz assim, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se o mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada qual ao seu Deus. E Jonas estava onde? Descido no porão, deitado. E dormia profundamente. O versículo 10 diz, então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram que é isto que fizeste. E com isso também o Salmo 65, versículos 5 e 7, nos diz assim, com tremendo feito nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e de todos os mares longínquos, que por tuas forças consolidas os montes, cingidos de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Trata-se aqui então que Jesus está ouvindo o clamor dos seus discípulos. E Ele se importa com eles. E Ele está respondendo às suas orações. E Ele está conduzindo então os seus discípulos a vivenciar, a presenciar então essa sua autoridade sobre esses elementos. O que é que temos aqui, queridos? Capítulo 4 de Marcos, temos em primeiro lugar então Jesus, que descansando em plena a tempestade. Depois temos um Jesus aqui que se levanta para repreender o vento, em primeiro lugar. Depois ele repreende os seus discípulos. Quando ele olha para os seus discípulos, ele diz assim, por que vocês são assim tão tímidos? Por que vocês não têm fé? É o versículo 40. E o hino, número 93, na primeira estrofe, nós cantamos assim, se não posso a face ver, a sua face ver, é pela fé que eu vou viver. Em cada transe ou em cada situação da minha vida, eu hei de confiar. E o refrão diz assim, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. E a repetição, estão firmados no Senhor. A única coisa, queridos, que nós podemos fazer é confiar tão somente. A gente não sabe das situações da vida, mas o que Deus nos pede é fé. Saber que Ele, Deus, olha e guarda com amor a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos. E a isso, querido, sabendo disso, nós precisamos firmar nisso, satisfazer-se com isso. É mais fácil cantar, é claro, eu reconheço isso. E como é tão difícil viver, como esses seus discípulos aqui nos mostram isso. Mas o Salvador, em que nós devemos confiar, na realidade, é tanto o homem quanto Deus. Olha o detalhe. Como homem, ele descansou da sua agenda ali do reino, em que seu pai estava propondo para ele. E como homem ainda aguardou confiantemente diante de todos os imprevistos da sua vida e que a vida estava reservando para ele. Entretanto, como Deus, a verdade aqui nos revela que ele se levanta do seu trono e ele age em favor dos seus discípulos. Ele reconhece, queridos, que as provações são humanas. E porquanto ele experimentou pessoalmente cada uma delas. Ele reconhece as debilidades físicas dos homens, porque ele sentiu na pele cada uma delas. Ele é precisamente o Salvador que os homens e as mulheres, com os corpos cansados, com a cabeça dolorida, em um mundo cansativo, agitado, estão necessitando de conforto a cada manhã e a cada noite. Cristo faz o mesmo convite nessa noite a cada um de nós. Creia. E outro texto, Mateus capítulo 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, todos os cansados e oprimidos. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei.
Que Deus, assim, queridos, nos ajude a entender esses desafios. Fé. Que desafio é esse? O Senhor Jesus disse: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? É porque é difícil, queridos. Diante do medo, a gente reconhece. Mas o que Ele nos convida a fazer é dizer para Ele: Senhor, me ajuda, socorre. Senhor, estou morrendo. Senhor, esse problema vai tirar minha vida. Senhor, me ajuda. E Ele prontamente, sabendo nossos temores, de nossas aflições, porque Ele já passou, Ele se levanta e age em nosso favor. Creia nisso, queridos. Creia nisso. Que Deus nos ajude. Que Deus nos socorra em nossas aflições. Que Deus nos dê força para corrermos para a sua presença, para buscarmos nele o nosso socorro, a misericórdia, como diz o autor aos Hebreus, em toda hora que precisarmos, e assim que Ele aplique sua palavra em nosso coração. Amém? Próxima semana, queridos, a gente vai dar continuidade ao texto no capítulo 5, que vocês possam ler em casa e se preparar, então, para essa meditação. Vamos buscar o nosso Deus nesse momento? Senhor Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos por esse momento em que ouvimos a sua voz através da pregação da tua palavra. Que o Senhor, nesse momento, meu Deus, visite nosso coração, nossas aflições, nossos medos. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor, Deus, nos faça olhar para ti. Porque tu és o Deus que concede força, o Deus que concede fé, o Deus que concede misericórdia. E Deus, eu confio em ti, nós confiamos em ti, meu Deus. Nesse momento que o Senhor prepara para nós, ó Deus, essa mesa, que com esses elementos tão simples, o Senhor possa agora, ó Deus, alimentar a nossa fé. Visto que nós precisamos, ó Deus, como diz sua palavra, em todas as vezes quando formos celebrarmos esse sacramento, a gente pode trazer à memória também, ó Deus, o dia em que o Senhor se rendeu naquela cruz. Sacrifício que nos deu vida, sacrifício que nos santificou, nos justificou e nos trouxe para a sua presença. Nos ajuda nesse momento, Senhor, a termos mais esperança, mais fé no Senhor. Eu te peço que a mente dos meus irmãos, a minha mente também, ó Deus, seja tomada agora por essa palavra que foi ministrada, mas também por esse convite do Senhor a nos aproximar da sua mesa. Trata conosco, meu Deus. Perdoa nossos pecados. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Abra sua Bíblia. O texto é 1 Coríntios, capítulo 11. Eu quero convidar já os presbíteros aqui à frente. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz assim, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Então, queridos, nesse momento que vamos receber dos elementos, eu convido os irmãos a que possam ficar de pé, para que possam receber os elementos, entendendo, mais uma vez, como dizemos sempre, são elementos simples, tirados do uso comum, mas
que tem símbolos ou que tem significados que faz agora parte dessa mesa, né, como tendo um significado muito singular para cada um de nós. O pão, como disse o próprio Paulo, argumentando aqui, ele, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, isto é meu corpo, que é dado por vós. O cálice, né, nas palavras de Jesus, é o cálice da nova aliança no seu sangue. Então, o sangue que nos deu novo acesso, a vida do Senhor que nos deu acesso de volta à presença do Pai. Então, queridos, você quando comer, quando beber, lembra-se, alimenta a tua fé, alimenta a tua mente, trazendo à memória o sacrifício de Cristo. Esse é o convite do apóstolo Paulo, do Senhor Jesus, para cada um de nós. Deixa Deus, então, alimentar tua fé, deixa Deus inundar tua mente, teu coração com essa palavra, e que Ele é a propiciação, Ele é aquele que nos tirou do lugar daquela crucificação e assumiu o nosso lugar. Deixa o Senhor, então, alimentar sua mente. Coma discernindo bem, porque quem não se examina, quem não discerne bem esses elementos, o significado disso aqui, está comendo relaxadamente. É por isso que Paulo vai dizer que muitos estão fracos, muitos estão saindo da igreja, muitos estão relaxando na sua vida espiritual, muitos estão deixando o Senhor Jesus Cristo, porque estão encontrando, veja, relaxadamente estão levando sua vida, né, sua vida espiritual, e por levar relaxadamente sua vida espiritual, estão deixando a igreja, estão deixando de congregar, estão procurando os prazeres da sua carne aqui nessa vida. Mas para eles, enquanto permanecem, pesa a mão de Deus. Há juízo, né, que é reservado sobre essas pessoas. Mas sobre nós, queridos, há um convite. A gente é convidado, depois que se converte, a se santificar mais, a buscar o Senhor, a mortificar a nossa carne, a vencer os nossos pecados, a dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Perdoa meus pecados, me ajuda, Senhor. Então, queridos, faça isso. Tem severas advertências, queridos. Por isso que ele disse a Judas: o que você tem para fazer, faça logo. É severo, gente. A gente sabe o que foi que Judas fez naquela noite que o Senhor ia ser traído. O próprio vendeu o Senhor por aquelas moedas. E depois que ele reconheceu isso, o seu remorso veio e para onde se encaminhou. Mas os seus discípulos foram guardados pelo Senhor Jesus Cristo. O próprio se rendeu, o próprio se entregou naquela cruz, para blindar aqueles discípulos, os 11, para blindar aquela igreja que estava ali no primeiro século, mas também para nos guardar. Porque ele tinha ovelhas, não somente naquele aprisco ali, mas ele tinha também, ele estava falando de nós, de cada um de nós. Então, queridos, peça misericórdia a Deus. Coma desses elementos, do pedacinho de pão, do pouco de cálice aqui, sabendo do significado. Não porque não é para encher o nosso estômago, saciar nossa fome. Não, física não, mas espiritual sim. Física não, mas espiritual sim.
Algum irmão aqui ficou sem receber algum alimento? Todos receberam. Na noite que ele ia ser traído, ele tomou o pão, ele deu graças, ele o partiu, e ele disse: "Este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim." Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim." Se não é para a gente se entristecer, é para a gente se alegrar. Não é para a gente tomar dos elementos e não ter nenhuma gratidão. É sim, convite. Veja, mencionei as advertências, mas eu menciono também as glórias, as bênçãos que há em participar, queridos. Entender que não há mais nenhuma condenação para nós, para os que estão em Cristo Jesus. Entender que nossos pecados foram perdoados. Entender que há esperança quando Cristo voltar, está voltando para nos buscar. Então, queridos, quando comemos, a gente anuncia: olha, Cristo veio e já pagou o preço, o alto preço da minha redenção. Eu como, eu volto minha mente lá para o sacrifício dele. Mas eu anuncio que ele volta. E para aqueles que estão ouvindo que ele volta, é também a advertência. Porque quando ele volta, ele vem como juiz. E toda obra, aquilo que a gente faz aqui nessa terra, queridos, tudo tem um julgamento. Toda obra nossa. Paulo vai dizer que nós estaremos diante do tribunal dele para sermos julgados. Então, queridos, anunciando a volta dele, a gente anuncia que ele vem para julgar o diabo, os demônios, aqueles que se associaram a eles. Então, terá um fim para eles, terá um julgamento. Mas para nós, salvação, vida eterna na presença dele. Vinde a mim, todos que estavam cansados, mas ele diz lá na frente, no último dia: vinde bendito de meu Pai. Vinde bendito de meu Pai. Entrai para o lugar que foi preparado para vocês, olha, desde a fundação do mundo. Um lugar preparado para vocês. Então, participar desse sacramento traz para a gente também essa alegria, esse momento de esperança, de satisfação em Cristo, como há. Então, comam, bebam para a glória de Deus, alimente, deixe Deus alimentar, a presença do Espírito Santo, alimentar você e a sua fé. Vamos comer. Meu Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, por essa permissão do Senhor, Deus, dada a mim, a meus irmãos, de nos aproximarmos do Senhor, da sua mesa, para acharmos mais uma vez graça e misericórdia, alívio para as nossas aflições, o socorro, meu Deus, para esses pesares que o mundo nos traz. Muito obrigado, meu Deus, porque em Ti nós encontramos o nosso refúgio, a nossa segurança, o ânimo para mais uma semana. Muito obrigado, meu Deus. E nós rogamos, meu Deus, que o Senhor continue conosco, como diz a sua palavra, todos os dias da nossa vida,
até a consumação dos séculos, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, que o Senhor continue com as famílias que aqui estão, continue, ó Deus, nos fazendo luzeiros, sal para esse mundo, anunciando, meu Deus, que o Senhor é justo, que o Senhor é juiz, que o Senhor é rei, que o Senhor está voltando. Ó Deus, esteja com essa igreja, nos fortalecendo, nos dando essa graça, meu Deus, de continuarmos anunciando esse evangelho do Senhor, que fala da sua obra, que fala do Senhor, que fala do seu plano, que fala da salvação, que exige arrependimento, que exige confissão de pecados. Meu Deus, que o Senhor alcance os teus servos, os eleitos do Senhor. Que o Senhor traga tristeza para aqueles que estão em pecado, mas que o Senhor traga também disposição para correr, meu Deus, para o Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Há esperança, há solução, há perdão em Cristo Jesus. Nós cremos, meu Deus. Faz isso, Senhor. Assim eu te oro, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos louvar o nome do Senhor. É o hino 137, nosso cenário, Abrigo no Temporal. Senhor, refúgio na tribulação, constante, firme, amparado, refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. É como sombra no calor, descanso na tribulação, e faz as forças dar vigor, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação. Ancorador singular, firmeza na tribulação. Na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação. Fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Amém. Vou pedir ao nosso irmão Elane que possa orar. Em seguida, empretarei a bênção sobre a igreja. Senhor, nós primeiramente queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão maravilhoso que o Senhor assim nos concedeu, Senhor, nessa noite, de podermos estar na tua presença, Senhor, de podermos louvarmos, exaltarmos, glorificarmos o teu nome, que é digno de todo louvor e de toda adoração, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que ela ache guarida aos nossos corações, e nós
que ela assim nos alimentou espiritualmente e que nós possamos, Senhor, assim como já fomos alimentados por ela, Senhor, possamos também estar propagando ela, Senhor, levando ela aos quatro cantos, Senhor, não sendo apenas ouvinte da Tua palavra, mas tornando praticante, Senhor. Sabemos que há muitos ainda do Teu aprisco, Senhor, que estão fora dele, Senhor, que a Tua palavra Senhor, de chegar a cada um destes, Senhor, e que assim o Senhor trará o Teu aprisco, Senhor. Por isso, como disse Jesus, ide, pregai o Evangelho a toda criatura, Senhor. Nos dá uma semana maravilhosa, que iniciamos na Tua presença, e que possamos no decorrer dessa semana, Senhor, estar glorificando, exaltando o Teu nome, Senhor. Não simplesmente estar olhando para nós, Senhor, mas olhando para Cristo. Fica conosco, Senhor, que nós te oramos, agradecido por tudo. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo repousa sobre os irmãos aqui presentes e sobre toda a Igreja de Cristo, espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Pode sentar um instante, por favor. Nós queremos agradecer os irmãos que estão visitando nessa noite. Não tem nenhum, né? Tem? Não tem visitante. Pode passar, irmão, por favor. Projeto Mãe de Joelhos, na quarta-feira, irmão. Está na quinta. Na quarta-feira, às 3h30 da tarde, às 4h30 da tarde. Então, as mulheres são convidadas a orar pelos seus filhos, toda quarta-feira, às 3h30. Pode passar, irmão. Os nossos horários de culto, deixa-me ver aqui, próxima terça-feira, nós teremos a SAF, mais uma vez, à frente do momento de oração, tá bom? E na quinta, doutrina, no domingo, essa semana nós temos alguns eventos, né? Perdão. Terça-feira, oração, quinta-feira, doutrina. Sábado nós estaremos, e não sei se a SAF, se a UPH vai também, mas estarei participando do aniversário da SAF lá de Ebenezer. Então, os irmãos que quiserem nos acompanhar, então, informem para a gente montar então a caravana também, próximo sábado. Eu coloquei aqui no boletim também esse Desperta Agreste, é o segundo Desperta Agreste que a Igreja Presbiteriana de Heliópolis vai estar promovendo. Então, tem um link para inscrição, eu vou colocar no grupo essa semana, e os irmãos que se interessarem, né, o grupo de pregadores, dessa vez eles preencheram mesmo. Pastor Mariano, pastor Calvino, pastor Flávio Ulisses, pastor acho que é Joel Batista e Clineu também, da Junta de Missões. Então, são todos esses pregadores que vai ser dos dias 24 a 26 de novembro, mês que vem ainda. Então, tem tempo para se inscrever. Então, participe, irmãos. Vai ser certamente mais um momento de crescimento na palavra de Deus. Eu vou chamar o presbítero para que possa passar os avisos. Graças a paz, irmãos. Amém? Tem dois avisos. O primeiro aviso é para a igreja no geral, o segundo é para o PH. O primeiro aviso, como eu disse, para a igreja no geral. Como os irmãos têm visto, todos os cultos são transmitidos ao vivo pelo Facebook e logo após ele é colocado no canal do YouTube, certo? Veja só, ele é transmitido pelo Facebook do nosso irmão Ivan e logo após ele coloca no seu canal do YouTube. Então, o que eu quero dos irmãos? Sigam não só o seu Instagram, o seu Facebook, mas o seu canal de YouTube. É para ele? Não, é para a divulgação do trabalho da nossa igreja. O irmão tem a boa vontade de fazer isso. Para ele é o maior prazer. O mínimo que nós podemos fazer é contribuir. Então, eu peço a todos os irmãos que façam. Ele vai colocar novamente, ou eu, o link do YouTube dele lá no grupo da igreja. E todos aqueles que não estão seguindo, o siga, certo? Até para que ele também tenha um número maior, porque a partir do momento que ele tiver um número maior, nós podemos fazer
a transmissão direto do YouTube, colocando um link, e esse link todos podem assistir, certo? O segundo é para o PH. Eu já conversei com o pastor hoje à tarde, e eu marquei a nossa reunião com eleição, os irmãos já devem ter visto lá no grupo que eu botei, para o dia 25 deste mês, certo? Para eleger a nossa nova diretoria, pois no dia 11 do próximo mês será o congresso, certo? Lá na 4ª igreja. E nós já temos que estar com a nossa diretoria nova e com todas as papeladas já prontas para levarmos para o congresso. Então, esse é os avisos. Amém? Obrigado. Mais algum aviso? A SAF tem algum aviso? Não? Então, irmãos, vamos até a porta para saudar os irmãos e conduzi-los ao cafezinho.